IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre Jesus, nós te rogamos a necessária assistência, orientação e inspiração para o nosso encontro desta manhã, com os ouvintes que se dispõem a partilhar conosco as bênçãos do esclarecimento que consola e eleva. Faze luz, Senhor, no nosso entendimento e dá-nos condições de alcançarmos também aqueles nossos irmãos que, jungidos aos interesses imediatos do mundo das formas, ainda se mantêm distanciados dos divinos ensinamentos do Teu Evangelho. Que o sublime aprendizado se nos faça possível. A nós, humílimos aspirantes, acredores da Tua misericórdia. Assim seja. Nosso fraternal bom dia para todo mundo mesmo, porque a qualquer hora o mundo inteiro pode nos ouvir pela internet, www.idefran.com.br. Mais um bom dia particular aos ouvintes dos 920 kHz AM da Rádio Franca do Imperador ou da Conexão Possível, www.radioimperador.com.br. Bom dia para você, Nara. Bom dia, Eurípides. E para você, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Diretor de áudio e sonoplastia. Os espíritos superiores respondem. A questão número 761 de O Livro dos Espíritos pergunta: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Como esse direito é de todos, essa lei divina não está sendo desrespeitada quando a sociedade mata um ser humano que condena como perigoso? A resposta sim, porque há outros meios de se prevenir do perigo sem matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Quanto à sessão deste programa que atende a perguntas dos ouvintes, hoje é a nossa prezada ouvinte Maria de Lourdes, do Centro, em Franca, que ouvirá a resposta à sua pergunta assim formulada. Solicito aos senhores que me expliquem sobre o registro bíblico que diz terem sido ou existido Adão e Eva, e que teriam sido eles os primeiros habitantes da Terra. Minha cara Maria de Lourdes, vamos saber isso daqui a pouco, na segunda parte deste programa. O Movimento Espírita de Franca e região já acompanha a 66ª Semana do Livro Espírita, promoção do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com apoio da USE Franca e da Fundação Espírita Judas Iscariotes. É oportunidade de ouvirmos ilustres oradores que, muitos deles vindos de várias localidades do Brasil, aqui fazem luz nas nossas consciências numa ocasião muito especial, da qual nos valemos para celebrar a passagem de mais um aniversário da obra basilar do Espiritismo, o Livro dos Espíritos.
Daí que é também oportunidade para todos os interessados adquirirem livros espíritas com descontos especiais, no evento especialmente instituído para lembrar que num dia como o de amanhã, 18 de abril, no ano de 1857, tivemos a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, a base da doutrina espírita. E, se Allan Kardec estivesse aqui, certamente ele comemoraria esta data da melhor maneira, isto é, incrementando a divulgação do Espiritismo por meio da oferta de facilidade de todo mundo adquirir livros espíritas. Semana do Livro Espírita, agora na sua 66ª edição, graças à especial gentileza da diretoria da Fundação Espírita Judas Iscariotes. E lá, nas suas dependências, que está sendo realizado este evento. O endereço, Rua José Marques Garcia, 375, no bairro Cidade Nova. Abrindo a semana, tivemos ontem a palestra do Dr. Roosevelt Andolfato Thiago, de Barra Bonita, São Paulo. E ele falou sobre o tema Só a Reencarnação Explica. No momento oportuno, ainda nesta edição, divulgaremos a programação completa da 66ª Semana do Livro Espírita de Franca. É então, meus caros ouvintes, que para lembrarmos o quanto possível do que nos representa a obra basilar do Espiritismo, cujo aniversário de 159 anos estamos comemorando, é que dele falaremos nesse programa. É uma produção sublimada pelas fontes excelsas, organizada pelo denominado Espírito da Verdade, elencando espíritos da mais alta hierarquia, com revelação cuja codificação competiu ao pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail. A partir de então, as obras doutrinárias saídas da lavra ou da intermediação desse missionário passaram a conter a sua assinatura como Allan Kardec. Lembramos que referida obra contém a doutrina completa, portanto, com toda a sua filosofia e com todas as suas consequências morais. É o destino do homem desvelado, a iniciação ao conhecimento da natureza dos espíritos e os mistérios da vida de além-túmulo, como bem o afirma o próprio Allan Kardec na segunda obra da codificação, denominada O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 3º. A obra basilar, denominada O Livro dos Espíritos, divide-se em 4 partes: das causas primárias, ou primeiras, o mundo dos espíritos, ou mundo espírita, as leis morais e as esperanças e consolações, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos contém 1018 questões, ou 1019, como o apresentam certas traduções, cujas perguntas foram elaboradas ou organizadas criteriosamente por Allan Kardec e respondidas pelo saber e sabedoria da espiritualidade superior, contando com o concurso de vários médiuns. E muitos entendem que o Livro dos Espíritos tem 5 partes. Aí considerada como uma delas a sua introdução, que por si só já é uma preleção sobre o que contém a obra inteira. O próprio Kardec, ao desenvolver a introdução ao estudo de O Livro dos Espíritos, o configura da seguinte maneira. Como especialidade, a obra contém a doutrina espírita. Como generalidade, ela se prende à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases. Tal a razão porque ela traz no seu cabeçalho as palavras filosofia espiritualista. Elucida ainda o codificador, conforme se lê no seu livro O que é o Espiritismo, que foi da comparação e da fusão de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formou a primeira edição de O Livro dos Espíritos, a qual apareceu em 18 de abril de 1857. Sua primeira edição foi apresentada em formato grande, em 2 colunas, na primeira as perguntas, na segunda as respostas.
O êxito da obra foi esplêndido. A primeira edição esgotou-se rapidamente, mas continha apenas 501 questões. Em março do ano seguinte, isto é, em 1858, vem a lume a segunda edição definitiva, revista, corrigida e ampliada. Completava-se dessa forma o primeiro livro da codificação espírita em toda a sua amplitude de filosofia e de moral, conforme consta da Revista Espírita de Allan Kardec em março de 1860. Uma interrupção no tema central de hoje. Vamos ao nosso momento musical para reflexão, que apresentará de autoria de Wagner Aledo Filho, na voz de Beiquim, vocal de Wagner e Ana Fernanda, Mensagem de Amor. Dizem que Deus quis dar ao mundo um modelo de amor que fosse sempre profundo, na alegria ou na dor, que nada pedisse em troca, nem mesmo pra perdoar. Foi pensando assim que o Pai Eterno fez surgir na terra um dia a primeira mãe de colo terno, fonte de toda a poesia. E hoje ao te ver, mãe querida, sei que é verdade então, pois me iluminas a vida na luz do teu coração, que nas noites de saudade chora rezando por mim. Agora que eu sei que em outras vidas nós vamos viver mais de uma vez, o meu consolo será merecer nascer teu filho outra vez. O meu consolo será merecer nascer teu filho outra vez. Hoje ao te ver, mãe querida, sei que é verdade então, pois me iluminas a vida na luz do teu coração, que nas noites de saudade chora rezando por mim. Agora que eu sei que em outras vidas nós vamos viver mais de uma vez, o meu consolo será merecer nascer teu filho outra vez. O meu consolo será merecer nascer teu filho outra vez. O meu consolo será merecer nascer teu filho outra vez. O meu consolo será merecer nascer teu filho outra vez. Em 1866, essa mesma revista, a Revista Espírita, publica nas páginas 141 e 144 uma mensagem do Espírito Baluzzi, que assim se expressa: desejamos que em todos os corações, em todos os recantos perdidos deste mundo, penetre o livro dos Espíritos. A doutrina que ele encerra é a única que pode mudar o espírito das populações, arrancando-as à pressão absurda dos que ignoram as grandes leis da natureza e que querem imobilizar a crença humana num débito, onde elas próprias têm tanto trabalho em se reconhecer. Interessante é o fato de que, a partir do que contém cada um dos livros,
ou partes de O Livro dos Espíritos, que são 4, como já dissemos, o codificador desenvolveu e registrou seu raciocínio contando com a participação esclarecedora de uma pleiade de espíritos iluminados encarregados de entregar à humanidade as bases de uma nova via de descortínio da realidade universal. Foi assim que, com base na parte denominada Mundo dos Espíritos, que surgiu o Livro dos Médiuns. Se o Livro dos Espíritos, o primeiro de todos, é um compêndio filosófico, o segundo é o repositório eminentemente científico. O conjunto das obras, todavia, trata da comunicabilidade e influência entre os dois mundos, o espiritual e o material. Mas ensina como o homem deve proceder de maneira a manter um relacionamento proveitoso entre as dimensões do homem e do espírito. Da terceira parte de O Livro dos Espíritos, evidentemente, denominada Das Leis Morais, foi desenvolvida como resultado moral do quanto já se havia conquistado em matéria de conhecimento sobre as leis divinas, o Evangelho segundo o Espiritismo, revivescendo os ensinamentos de Jesus, ou seja, oferecendo à humanidade o código moral, sem o qual impossível seria trilhar-se rumo à vida superior do Espírito Eterno. Após veio a público o livro denominado O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, resultante de experiências vivas realizadas por Kardec e sua equipe, mais particularmente com os membros da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, criada por Kardec, aí incluindo experiências de comunicação do mundo espiritual com o mundo material, inclusive com evocações de espíritos que acabavam de se desencarnar. É que o trabalho de Allan Kardec era nada menos do que uma missão transcendente, porquanto autorizada a promover experiências evocativas com a finalidade científica da experimentação e da informação. E, finalmente, em 1869, complementando o Pentateuco Espírita, surge a Gênese, na condição de tratado do surgimento das coisas, emanado da parte primeira de O Livro dos Espíritos, denominada das causas primárias ou causas primeiras, oferecendo uma continuação de raciocínio e de acréscimo de informações, indispensáveis ao entendimento de como tudo surgira na condição de seara elaborativa da evolução de tudo no universo infinito. Considerando-se o bojo da nova doutrina, que não só esclarecia, mas elevava pela transformação moral, vê-se que ali estava, na verdade, ocorrendo o advento do Espírito Consolador prometido por Jesus, quando afirmou que no tempo certo, quando a humanidade estivesse preparada para entender certas revelações, pediria ao Pai que mandasse o Espírito Consolador, que lembraria o que ele nos ensinava à sua época e nos ensinaria coisas novas, permanecendo conosco para sempre. A Revista Espírita de Allan Kardec transcreve artigos sobre o Livro dos Espíritos, publicado pelo jornal Correio de Paris, de 11 de junho de 1857. Portando apenas 2 meses da sua publicação, do qual registramos aqui interesse certo a respeito da obra básica do Espiritismo. Diz ele: o Livro dos Espíritos, do Sr. Allan Kardec, é uma página nova do próprio grande livro do infinito, e estamos persuadidos disso. Uma marca será posta nesta página. Será lamentável que pensassem em estarmos aqui a fazer reclame ou propaganda bibliográfica. Se tal pudesse admitir, preferiríamos quebrar a pena com a qual escrevemos. Não conhecemos absolutamente o autor, continua o articulista, mas proclamamos bem alto que gostaríamos de o conhecer. Quem escreve aquela introdução,
que abre o livro dos Espíritos deve ter a alma aberta a todos os sentimentos nobres. A todos os deserdados da terra, a todos quantos marcham e que, nas suas quedas, regam com as lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o livro dos Espíritos, ele vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que pelos caminhos só encontram as aclamações e os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, e ele vos tornará melhores. Aduziu ainda aquele admirador da obra. Quando haviam transcorrido 12 anos, precisamente em maio de 1869, após o desencarne do amorável codificador, o Livro dos Espíritos alcança a sua 16ª edição francesa. E nos dias atuais, 159 anos depois, a obra basilar do Espiritismo já foi traduzida para as mais variadas línguas de todo o mundo, inclusive para o japonês. Portanto, meus ouvintes, o Livro dos Espíritos, o fundamento escrito da doutrina espírita, é o nosso mais importante aniversariante, assinalando a passagem dos seus 159 anos de luz, amanhã, a cujas homenagens se irmanam todas as instituições espíritas e quantos se agregam ao movimento espírita no mundo, fazendo-se aqui entre nós por meio da realização da 60ª Semana do Livro Espírita de Franca. A Semana do Livro, já tradicional, constitui-se de atividades culturais doutrinárias, palestras e seminários, permitindo aos espíritas e não espíritas verem e ouvirem ilustres expositores de Franca e de várias localidades do Brasil, podendo os interessados aproveitá-la também como ótima oportunidade para aquisição de livros espíritas com descontos especiais. Eu disse 60ª, mas 66ª. E para aqueles que não nos acompanham desde o começo do programa, lembramos que a Semana do Livro Espírita vem sendo realizada nas dependências da Fundação Espírita Judas Iscariote. Mas falando de O Livro dos Espíritos, na sua condição de obra basilar do Espiritismo, cumpre-nos completar as nossas considerações expendidas neste programa para tratar do Espiritismo como um todo. É que, afinal, trata-se, na verdade, do aniversário da doutrina espírita, como tal instituída e que tem a sua base no livro que exaltamos. No ensino magistral de Allan Kardec, a revelação espírita é ao mesmo tempo divina, pela sua origem, e iniciativa dos espíritos superiores. E é também científica, por corresponder em sua elaboração e apreciação ao trabalho da inteligência encarnada e desencarnada, sobretudo na razão. As revelações fundam-se aos fatos. Comprometido com a realidade das leis de Deus, sua característica essencial há de ser a verdade. Consoante a exortação de Jesus no "Conhecereis a verdade", e a verdade vos libertará. Daí o seu caráter universalista, abrangente, jamais afastando das conclusões científicas, muitas vezes agregando conclusões da ciência humana, mas muitas vezes mais antecipando revelações surpreendentes com quanto sejam apenas aos que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Tanto as verdades científicas quanto as verdades morais são fatores do progresso do espírito. Os enganos, os erros, os desvios, as falsidades que tisnam as revelações são de origem humana ou provêm da espiritualidade inferior. As revelações demonstram a solicitude de Deus para com os homens que as devem saber aproveitar. Sujeitos à lei geral da evolução dos seres, os homens progridem por seus próprios esforços, descobrindo pela inteligência os meios adequados para alcançar novos estágios. É a forma natural da evolução individual e coletiva, lenta e tardia.
As revelações são formas de auxílio e despertamento das criaturas, que através do conhecimento de aspectos da verdade, funciona como alavancas do progresso moral e intelectual. Se os nossos ouvintes desejarem alargar os horizontes do seu conhecimento em tais conceitos, devem consultar o livro A Gênese, de Allan Kardec, no seu capítulo 1. Mostrando-se o mundo invisível, sua natureza, os seres espirituais e sua hierarquia, as comunicações e o relacionamento entre os dois mundos, a vida futura, isto é, a vida após a morte, a doutrina espírita revela-nos aspectos científicos antes desconhecidos ou apenas vislumbrados. É o intercâmbio entre a espiritualidade e os homens, dele resultando a explicação de inúmeros fenômenos incompreendidos diante da visão parcial dos que se aferram somente à vida material. Focalizando a fé religiosa em sentido amplo, as leis morais, os interesses espirituais mais elevados, a evolução contínua dos seres e tantos outros aspectos transcendentes, o Espiritismo é revelação divina, não só por rememorar os ensinos do Cristo, o maior dos reveladores, mas por lhes dar interpretação atual e justa. Os grandes gênios, os missionários, os messias, por sua superioridade em conhecimento e em moralidade, incumbem-se das missões de trazer aos homens verdades desconhecidas, permitindo-lhes surtos de progresso na ordem física e no campo moral e espiritual. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Apresentou-se assim o Espiritismo, como doutrina revelada de forte conteúdo científico, já que tem conotações com todas as ciências cultivadas na Terra e com as ciências transcendentes dos espíritos, estas em grande parte discriminadas pelo preconceito do mundo. Mas é também doutrina filosófica, religiosa e moral, sem a menor dúvida. Malgrado a confusão lamentável de alguns adeptos descuidados, presididos, porém, pela conceituação de espiritualismo, sem particularizarem-se as conceituações exclusivamente espíritas. Seu aspecto moral-religioso é até mesmo mais importante nas atuais circunstâncias em que vive a humanidade do que o seu aspecto científico. Não nos descuidemos, todavia, de que é na ciência é que está a base de tudo, desde que a proposta do Espiritismo é a de descortinar as leis da natureza
E isso quem o faz é a ciência. Basta que se atente para o desequilíbrio ante o notável progresso científico e tecnológico, compreendendo as múltiplas atividades humanas dos habitantes do planeta e o relativo atraso moral de vastas camadas das populações de todas as latitudes terrestres para se concluir da necessidade do esforço concentrado no avanço moral de indivíduos e grupos, visando a alcançar o desejável equilíbrio entre as duas vertentes do progresso. Somente as verdades morais, tornadas conhecidas e praticadas com toda a caudal de suas consequências, permitem aos indivíduos e coletividades uma marcha evolutiva harmoniosa, na qual o vasto conhecimento humano não se torne fator de insegurança e de ameaça, quando nas mãos dos maus, dos insensíveis e dos sequiosos de poder a qualquer custo. O papel do Espiritismo, nesse particular, é dos mais importantes ao reviver a mais pura moral de que o mundo tem ciência, ensinada pelo Cristo e relembrada pelo Consolador prometido e trazido por Jesus. Essa moral inconfundível, conjugada ao princípio da responsabilidade intransferível pelas ações e omissões dos indivíduos, será sempre a garantia do equilíbrio das sociedades humanas, que terão nela a medida do justo e do injusto. A vivência dos ensinos evangélicos encerram, de outra parte, na nova revelação, a retificação de muitos erros e desvios das religiões tradicionais que se deixaram transviar sob as mais diferentes influências, no estabelecimento de dogmas impróprios e de falsas interpretações, constituindo sérias barreiras à evolução do homem. Na nova fase da experiência cristã, coincidindo com a era espírita que se firma no mundo, toda a ênfase deve ser dada à moral evangélica e à religião dela resultante, cuja linha tem começo na figura incomparável do Cristo de Deus. É aí que percebemos que nenhuma revolução moral permanente e autêntica terá sentido sem se ligar à diretriz do governador espiritual da Terra, que é Jesus. Grandes lutas já se iniciaram e ainda serão travadas contra o materialismo. A indiferença, a descrença e os interesses religiosos apegados às tradições errôneas, amarras que entravam o progresso do espírito. O brilho das civilizações incompletas hoje em evidência nas nações ávidas na busca de mais poder e de mais afirmação no campo científico e tecnológico levará fatalmente ao caos e à destruição se não houver o peso equilibrante da reeducação moral dos governantes e das massas. As instituições humanas, empolgadas pelo materialismo, iludem-se entre a ânsia do poder e a satisfação das necessidades materiais impostas ao homem, como objetivos máximos a serem alcançados. Chegará um momento crítico em que ficará evidenciado o vazio da vida sem ideal maior, ao qual o progresso espiritual conduz fatalmente. O conhecimento da doutrina espírita mostra a insegurança do posicionamento do homem econômico e do homem político, em contraposição à realidade permanente do homem espírito, o ser eterno que subsiste à transitoriedade dos dois primeiros. A função do espiritismo na revolução dos objetivos dos métodos, das ideias, da educação e de tudo que se relaciona com a era espírita pode ser sentida, desde logo, por sua própria índole e natureza. Torna-se evidente a influência do espiritismo no mundo, desde que apareceu como doutrina transcendente. Sua força decorre de estar na natureza, retificando os artificialismos das criações humanas nas filosofias, nas religiões, nas ciências.
Sementeira Cristã apresenta a seguir Em Nossa Dimensão. São notas, comunicados, informações, apelos e campanhas de entidades espíritas de Franca e região. Se sua entidade não é espírita, mas pauta suas atividades assistenciais exclusivamente no Evangelho de Jesus, ela também pode valer-se deste espaço para divulgar notas e campanhas. O Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, pelo seu coordenador Francisco Bárbara, convida os interessados no estudo das obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier. As reuniões acontecem uma vez ao mês na Casa da Sopa Augusto Figueiredo, Rua Arara 171, Jardim Primavera. Informações nos telefones 99225-9096 com Francisco ou 99121-5995 com Carlos Olvera de Russi. O movimento jurídico espírita e o papel das AGES, eis o tema da palestra a ser proferida pelo Dr. Tiago Sindressado, promotor de justiça do Estado de São Paulo e presidente da AGE Brasil, Associação Jurídico Espírita do Brasil, na sede da Federação Espírita de Tocantins, em 18 de junho próximo, um sábado, às 9 horas. A partir do histórico, das finalidades e das diretrizes das AGES, serão dados os passos necessários para a fundação da AGE naquele estado, em Tocantins, evidentemente. O evento é aberto a qualquer interessado. E a AGE Brasil convida os espíritas operadores do direito para juntos fazerem parte desse processo. Informações: www.agebrasil.org.br. Teve início ontem a 66ª Semana do Livro Espírita de Franca, que se estenderá até o dia 24 nas dependências da Fundação Espírita Judas Iscariotes. Tivemos ontem o orador Roosevelt Andolfo Fato Tiago, que abordou o tema Só a Reencarnação Explica. Hoje falará Sidney Francese Fernandes, de Barra Bonita, São Paulo, sobre o tema Encontrei a Alegria. Amanhã, Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior de Franca, o Livro dos Espíritos, Novo Paradigma para a Humanidade. Dia 19, terça-feira, Dr. Júlio Fornazari, de Catanduva, São Paulo, sobre fé racional e fé teológica. Dia 20, quarta-feira, Dr. Américo Luiz Sucena de Almeida, de São Paulo, capital, com o tema Falando do Mérito. Dia 21, quinta-feira, Dr. Rodolfo Moraes Silva, de Franca, falará sobre o tema Só o comprimido resolve? Dia 22, sexta-feira, Dr. Donizete Pinheiro da Silveira, de Marília, São Paulo, sobre o tema Ressentimento. E dia 23, sábado, Dr. Ricardo de Bernardi e doutora Giovana Rosa falarão sobre depressão, aspectos morais, espirituais e energéticos. Finalmente, no domingo, dia 24, o seminário a cargo do Dr. Ricardo de Bernardi e doutora Giovana Rosa sobre o tema Ovoidização do Espírito e Aparelhos Parasitas segundo o Espiritismo. Enquanto isso, a movimentação de público na exposição e vendas de livros espíritas, Independência próximo ao teatro, no mesmo prédio, aproveitando para enriquecer suas bibliotecas com descontos especiais. Mais uma oferta de COEM, Centro de Educação e Orientação Mediúnica. O Centro Espírita Sebastiana Barbosa Ferreira convida a todos os interessados a participarem do Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Na sua sede, o início dar-se-á no dia 29 deste mês, às 19 horas e 30 minutos. O Centro Espírita Sebastiana Barbosa Ferreira fica na rua Padre Conrado, 1160, na Vila Nova, Franca, São Paulo.
Sementeira Cristã apresenta a seguir Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do espírito da jovem Vera Lúcia, dirigida aos seus pais e de maneira especial à sua mãezinha, externando reconhecimento a ambos, mas preocupada em agradecer à sua mãe, talvez pelo estreitamento das felizes experiências conjuntas. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida mãezinha, abrace sua filha e agradeçamos a Deus esta hora. Apenas um bilhete só. É tudo o que posso agora fazer. Chorei tanto e pedi tanto a Deus me desse essa oportunidade que penso, querida mãezinha, que é só mesmo por Deus que consigo escrever essas palavras sustentada por amigos que me auxiliam. Venho pedir ao seu carinho para não desejar a morte. Viva, viva muito, viva trabalhando para o bem dos outros. Este é o seu ideal. Progredir, estudar, servir, amparar a muitos. Ouço seus pensamentos, principalmente à noite, quando está mais sozinha. O pensamento é uma onda que vem até nós, onde estou, com o endereço exato, e dentro de nossa cabeça se transforma em palavras, como se a nossa caixa de ideias fosse um rádio. Não guarde mágoas de ninguém. Tia Maria Aparecida e tio Antônio estão aqui conosco. Eles sabem que eu tinha juízo, que não abusava. Naquele sábado, julguei que ia com nosso caro Wilson num simples passeio. Um passeio de jovens que depois foi para mim o adeus ao corpo. Não culpem o amigo leal e bom. Ele daria a própria vida para que eu não viesse como vim, atropelada por uma barranca imóvel. O carro perdeu a direção e, por mais que nos esforçássemos, nada conseguiu deter a carreira que acabou no que vimos. Creia, mãezinha, que o seu carinho e o carinho de tia Maria Aparecida estavam comigo como força a me ajudarem para o refazimento. Mas tudo foi inútil. Não admitam houvesse possibilidade de salvação para meu corpo abatido. Tudo aconteceu como devia acontecer. Peço reconfortarem a todos os nossos, e tia Maria se incumbirá de dizer ao papai Lauro que nada existe para que estejamos a sofrer. Mãezinha querida, cada um de nós tem um caminho. Nunca suponha que sua filha houvesse sobrevivido ao que sucedeu se estivéssemos nós três em casa. Seu coração fez tudo por nós, nada faltou. Se uma separação aconteceu, é porque isso foi o melhor para nós. Ajude-me com a sua resignação e com a sua fé. Reze, mamãe. Peçamos a Deus coragem para continuarmos a viver como agora, juntas e separadas, unidas e ausentes. Isto acontece porque o mundo aqui não é o mesmo em que vivemos aí. De qualquer modo, porém, no amor nada se modifica. Vovó Maria, que carregou a sua infância nos braços, agora me carrega igualmente. Estou bem e vou melhorar. Mas ainda dependo de sua paciência e de suas forças. À tia Maria Aparecida, peço receber todo o meu reconhecimento. Ela foi incansável. Mãezinha, esta letra não é minha. Estou escrevendo às pressas, movida por energias que me amparam para não tomar tempo aqui.
mas você continua sendo o meu anjo da guarda e nós nos entendemos no silêncio do coração. Adeus por hoje, mãezinha querida. Perdoe-me se não pude ficar para o nosso Natal, mas agora estamos mais juntas com Jesus. Receba um beijo da sua filhinha, sempre sua companheira e sua filha do coração, Vera Lúcia. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia cuidando dos sistemas de sua empresa. O endereço, Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Diz que o telefone é área 16 3713-0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. A doutrina espírita em Franca e em todo o Brasil conta com uma maneira fácil e barata de divulgar seus conceitos segundo a codificação de Allan Kardec. É que o IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra um dos clubes do livro espírita mais antigos do Brasil. O Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRAN, distribui mensalmente 4 opções entre ciência, romance, filosofia, mensagens, autoajuda, etc., a preço de clube. Você pode retirar seu livro obrigatório mensal ou os 4 livros distribuídos no mês na secretaria do IDEFRAN ou recebê-los no endereço que indicar mediante o acréscimo de uma taxa, desde que no perímetro de entrega de Franca. Se você mora em outra cidade, ligue área 16 3721-8282 ou envie um e-mail para o IDEFRAN, idefran@idefran.com.br ou acesse o site www.idefran.com.br e saiba como fazer para receber seus livros em sua cidade. Clube do Livro Espírita do IDEFRAN. Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. Com este prefixo musical, Sementeira Cristã apresenta pergunta e resposta. Hoje esta sessão atende à pergunta de nossa prezada ouvinte Letícia, do Centro, assim formulada. Solicito aos senhores que expliquem sobre o registro bíblico que diz terem existido Adão e Eva e que teriam sido eles os primeiros habitantes da Terra. Vamos saber isso agora e quem vai responder em gravação é o nosso companheiro João Vaz. Cara Letícia, nosso fraternal bom dia. O que, lamentavelmente, está nos faltando, Letícia, é um pouco mais de rigor na interpretação dos registros bíblicos, muito embora tenhamos de admitir já ser um tanto passada em idade a maneira como a interpretamos, ou melhor, como a tomamos inconvenientemente ao pé da letra. A sociedade cristã tem um grande débito perante as fontes divinas, de que emanaram os sublimes ensinamentos que desrespeitosamente aviltamos com a nossa desatenção e preconceitos, arraigados no nosso sentimento religioso, tornando obtusa a nossa capacidade de investigar, distorcendo-nos o entendimento das coisas. Realmente, Letícia, a Bíblia registra o nome Adão como o do primeiro habitante da terra, e depois dele seria Eva, que teria sido feita de uma costela dele. Mas
Há muitos registros da Bíblia que são simbólicos e deveremos esperar que tenhamos um pouco mais de progresso espiritual, de progresso intelectual, para entendê-los definitivamente, antes de aviltá-los com interpretações equivocadas. E o que é pior, antes de digeri-los tal como estão expressos. Assim, citaremos como exemplo apenas o caso de Caim, que depois de ter matado Abel, ambos filhos de Adão e Eva, teria deixado o Éden e se mudado para Nod, onde teria se casado e constituído família. Ora, ter Adão sido o primeiro homem, Eva ter sido feita de uma costela dele, de o casal ter tido 3 filhos, como que significando a única família humana no planeta, e um deles, Caim, ter se casado na localidade para onde se mudou. Ficamos impossibilitados de entender se não admitirmos que já havia outra sociedade humana, que nada tinha a ver com a prole de Adão. Tudo isso está a requerer dos homens um grande avanço no progresso espiritual e moral para interpretar com exatidão e mais respeito os registros bíblicos, mas a história de Adão e Eva deve ser entendida como alegoria, cuja finalidade deve ser explicar o surgimento do homem na Terra, de maneira aceitável para o entendimento humano, mais de 6.000 anos atrás. Mas a ciência já comprovou que grupos humanos já existiam em diversos lugares do mundo, em período anterior ao que a Bíblia fixou como o do aparecimento do primeiro casal. O espírito André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, nos informa que nos primórdios de sua evolução, quando mais angustiosos se mostravam ao homem os problemas da dor, com a guerra íntima entre a razão e a animalidade, grande massa de espíritos ilustrados, mas decaídos de outro sistema cósmico, renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres, qual enxerto revitalizador, embora isso representasse para eles amarga penitência expiatória. Constituiu-se desse modo a raça adâmica, instilando no homem renovadas noções de Deus e da vida. Aprendemos também, no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, igualmente na psicografia de Chico, que a raça adâmica foi formada com a encarnação, há muitos milênios, de espíritos degredados dos orbes do sistema de Capela, estrela da constelação do Cocheiro. Essa raça deu origem às raças brancas, formando o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Lançou as bases de toda a organização necessária ao progresso das civilizações, com influência no seio das raças amarela e negra que já existiam. No lado simbólico de muitos textos bíblicos, consideremos que a fala da serpente em diálogo com humanos também seria uma coisa alegórica, porque só teria cabimento como nas fábulas dos nossos dias, em que se admite a fantasia literária sem que possamos atribuir-lhe verdade moral. Como é de se ver, são símbolos de uma verdade que o homem ainda não soube alcançar,
por ausência de qualidades morais capazes de oferecer-lhe a senha da exegese a abrir-lhe o verdadeiro caminho. Embasamos o nosso entendimento quanto ao surgimento e o desenvolvimento da humanidade na evolução e não na criação, porque assim nos convencem a ciência e a razão. Em nossos dias, a doutrina espírita, como o advento do Espírito Consolador prometido por Jesus, tendo como fontes cristalinas uma pleiade de espíritos iluminados e caridosos, veio oferecer à humanidade a verdade das leis da vida, relembrando os ensinamentos do Mestre Excelso e revelando verdades tão antigas quanto o universo, porém tão novas para o nosso relativo entendimento. Muito mais teríamos a dizer, minha prezada Letícia, em consideração à importância da sua pergunta, mas não caberia num tão curto espaço de tempo. Muito te agradecemos pela participação e insistimos, continue conosco. Envie sua pergunta para o Idefran. Rua Major Claudiano 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou ligue 16-3721-8282. Ou ainda envie um e-mail idefran@idefran.com.br. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa remover pesados fardos de outras eras de dentro de si mesmo. Com esta observação do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos a todos pela audiência. Sementeira Cristã também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Euri Carvalho e João Vaz. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Que Jesus nos abençoe a todos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.